quais serão as consequências dentro desse não cadastro perante a SUSEP? Que o cadastramento, ele é tão fundamental. Perfeito. Por isso que a lei, ela estabeleceu o cadastramento nesse prazo de 6 meses, para que a SUSEP tenha. Mas há uma preocupação de que essa necessidade de constituição de reserva de fundo capital, quer que seja, pelo grupo, inviabilize a entrada das pequenas associações no mercado. Mas se isso acontecer, a SUSEP vai adotar as providências cabíveis. A própria lei trouxe poderes para a SUSEP, poderes inclusive de polícia. A SUSEP prevê medidas para mitigar esse impacto e evitar um aumento da mensalidade para os associados a ponto de não inviabilizar a proteção, já que o nosso público é C e D? Fala comigo, jovens! E Proteção está no ar. E hoje eu trouxe até uma co-hoster aqui pra gente falar sobre um assunto tão polêmico, sobre muitos assuntos importantíssimos. Seja muito bem-vindo, doutora Fabiana. Hoje a gente vai conversar com uma pessoa muito especial, uma pessoa que veio até com pressa. A gente tem que sempre estar com pressa, esse pessoal, e a gente acha que é interessante pra gente ver o máximo de perguntas possíveis, mas seja muito bem-vindo. Ele é diretor de supervisão de resseguros, Dr. Carlos Roberto Alves Queiroz. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Guzmão. Prazer estar aqui. Agradeço pelo convite. Demorei um pouco para chegar, mas vamos que bom, mas programa, importante é o que veio, né? Exato. Que a nossa função aqui é falar tudo sobre o que realmente está preocupando o setor de associativismo, juntamente com a SUSEP. Então, queria já começar. Teve muitas perguntas aqui, a gente selecionou algumas. Queria começar já com uma pergunta que: como a SUSEP pretende conciliar a fiscalização com a autonomia das entidades mutualistas previstas na lei? Como que vai conciliar as duas coisas aí? Guzmão, você falando assim parece até que são coisas antagônicas, Sim. Né? Mas não são. Na verdade, a supervisão ela vem para ajudar no desenvolvimento das entidades que estão operando, das entidades que vão operar, vem ajudar a trazer segurança para as pessoas que estão envolvidas, que estão confiando ali os seus automóveis, né, os seus bens na proteção. Então, a supervisão, na verdade, ela vem ajudar, ela vem complementar. Então, a conciliação tende a ser total, né? A gente chega com uma visão de querer conhecer bem o segmento, a gente chega com uma visão de diálogo, né? Já fizemos dezenas de reuniões e temos já diversas outras marcadas com diversas entidades do mercado, com diversos especialistas, advogados, contadores, atuários que atuam no segmento. Então, assim, a SUSEP quer conhecer, a SUSEP quer ter informação, a SUSEP quer ter dados, a SUSEP quer ter todos esses insumos para construir inteligência, construir conhecimento e poder gerar a melhor regulamentação possível para o setor. É esse o nosso objetivo. Sim. Então não tem antagonismo nenhum, são objetivos convergentes. Então a nossa atuação e a minha presença aqui também é para trazer esse recado de tranquilidade. A gente sabe que o momento de mudança gera estresse, gera ansiedade, gera incerteza, como é que vai ser, como é que não vai ser. Então, assim, eu vim trazer realmente uma palavra de tranquilidade, falar que é importante a gente conversar, a SUSEP está aberta a ouvir, o processo de regulamentação ele vai ser super democrático, vai ter consulta pública, a gente vai avaliar todas as sugestões, entendeu? Então, a gente está no momento de construção, de conhecimento e de construção de um futuro melhor. Sim. Com essa questão de construção, que eu acho que é muito importante você falar, são dois setores que são diferentes, né? Um é o terceiro setor, e aí veio com essa questão de mudança aí. Existe uma possibilidade de descaracterização da questão da associação com a partida da SUSEP aí entrando e desenvolvendo esse novo processo? Eu acredito que não tenha essa questão de descaracterização. Assim, a SUSEP é um órgão do Poder Executivo, a SUSEP é responsável pela supervisão do mercado de seguros, previdência complementar aberta, resseguros, capitalização e agora da proteção patrimonial mutualista. A SUSEP entende que o mercado ele tem que trabalhar de modo sério e as coisas têm que ser tratadas como elas devem ser na essência. Né? Então, o associativismo ele é importante para a atividade, ele vai continuar
funcionando, ele vai continuar operando. Exatamente. Perfeito. Agora, o caráter empresarial que algumas entidades têm, isso precisa ser resolvido, corrigido. Então, quem tem a vocação empresarial vai poder continuar atuando no segmento também dentro do local ideal, que é o local de gestão da atividade, de gestão do risco, que é a profissionalização disso. É isso que a lei trouxe e é isso que a SUSEP vai observar, vai supervisionar, e é isso que a SUSEP vai exigir, né? Então, as coisas funcionarem como elas devem funcionar. Sim, né? Então, perfeito. uma entidade que é uma associação que tem, inclusive, prerrogativas constitucionais importantíssimas para funcionar, né? Tem prerrogativas constitucionais que precisam ser respeitadas, né? Ela não pode se aproveitar dessas prerrogativas para funcionar como uma empresa. Sim. Então, um dos pontos principais ali, e a questão de necessidade de criação das administradoras, que foi a solução que o legislador brasileiro trouxe para lidar com essa questão e para legalizar essa questão, para regularizar essa questão, ela tem esse fundamento. Então, é tratar as coisas como são, como elas devem ser, e é isso que a SUSEP vai trazer, e é assim que a SUSEP vai atuar, né? Orientando no sentido de que a associação vai se preocupar com os seus membros, vai se preocupar com o grupo que ela formar, vai se preocupar e fiscalizar a atuação da administradora, e a SUSEP vê nas associações uma parceira muito importante para que esse segmento funcione adequadamente, funcione como deve funcionar. Perfeito. Com relação a essa questão das administradoras, como vai funcionar a reserva técnica? Ela vai ser exigida das associações, diretamente das administradoras? Como é que vai funcionar isso? Eu acho que é importante pontuar aqui qual que é o nosso entendimento, é o que a lei trouxe e é o que nós estamos vivenciando. Perfeito. Tá? Quando você tem uma operação de seguros, o risco ele é da seguradora. Então a pessoa paga o prêmio e a seguradora empresária, seja ela uma seguradora empresária ou uma seguradora cooperativa, como as que está sendo incentivada pela própria Lei Complementar 213, o risco ele é todo assumido pela seguradora. Né? Aqui, quando a gente está falando da proteção, de quem que é o risco? O risco é do grupo de associados. Né? Exatamente. Então, assim, se algum fundo vier a ser exigido ou precisar ser constituído, ele será de titularidade desse grupo. É óbvio que a administradora, ela, na atividade gestora, ela vai estar sujeita a alguns riscos, ela precisa ter algum resguardo financeiro, porque se ela tomar uma decisão errada e que atrapalhe o grupo, que é a grande preocupação da SUSEP, o grupo de associados ser bem tratado e ter os seus direitos preservados, as suas prerrogativas garantidas, vai ser exigido algum, vamos dizer assim, algum capital para que a administradora possa funcionar. Isso vai ser proporcional também ao porte dela, a importância que ela tiver no mercado. Sim. Mas assim, o que a gente tem que entender, e é assim que nós estamos, a partir do momento que a gente conhece mais o mercado, a gente tem cada vez melhor essa compreensão. Sim, né? Sim. Então, assim, não vai se exigir nada da associação e nem da administradora. O próprio grupo que vai formar o seu patrimônio e a sua proteção. E Perfeito. Vai contribuir ou antes ou depois do evento para garantir com que os direitos de todos aqueles que participam daquele grupo sejam garantidos. Já existe algum parâmetro? Pode falar, doutor. Pode, claro. Há uma grande preocupação em relação a esse suposto fundo, ou capital, ou reserva inicial, cada um nomina de uma forma, né? Essa técnica toda muito nova para o mercado. Mas há uma preocupação de que essa necessidade de constituição de reserva, de fundo capital, o que quer que seja, pelo grupo, inviabilize a entrada das pequenas associações no mercado. Então, acho que essa é uma preocupação muito... genuína. E muito reincidente, né? Sim. É algo que sempre nos perguntam. Tá. Não necessariamente, a gente está estudando a regulamentação, a gente está estudando isso com muito carinho, e tem muitos técnicos da SUSEP envolvidos, não necessariamente todos os grupos vão precisar constituir fundo. Então, assim, a gente está avaliando até a possibilidade de ter alternativas diferentes de participação. Tá? Então, primeiro ponto, né, no que o fundo ajuda do ponto de vista técnico? Evitar flutuações muito grandes no rateio. Né? Quando você não tem um fundo, quando você não tem uma reserva para determinadas contingências, quando
o que a gente no mercado de seguro chama de sinistralidade, ela sai daquele nível esperado, você tem que fazer flutuações maiores ou menores no rateio. Né? A lei até prevê isso. No contrato com o cliente, no contrato com o associado, no contrato com o participante do grupo, vai ter que constar que o rateio está sujeito a flutuações substanciais. Né? Porque o risco ele pertence ao grupo. O risco do que a gente chama de risco de subscrição, risco técnico, pertence àquele grupo. Né? Então, assim, não necessariamente vai precisar constituir fundo ou não necessariamente todos precisarão constituir fundo. Primeiro ponto. Segundo ponto, a regulamentação ela vai ser proporcional. Então, quem tiver um porte maior ou quem tiver um risco maior, talvez precise constituir um fundo um pouco maior. Sim. Quem tiver um risco menor, um fundo menor. Então será feito na proporcionalidade. Exato. Quem tiver disposto a ter mais flutuação no rateio, pode ter a possibilidade de constituir um grupo, um fundo em menor quantidade. E outra coisa, a gente sempre quando tem no mercado que já funciona no mercado segurador, a estruturação de capital ela não acontece do dia para a noite. Né? Então isso é um colchão, é uma reserva que certamente vai poder ser constituída ao longo do tempo, na medida e considerando a necessidade de manter viáveis as operações. Sim. Entendeu? Então, assim, por isso que eu estou falando, isso está sendo estudado com muita dedicação. Para que a gente faça esse estudo, Guzmão, vai ser muito importante a gente conhecer cada vez melhor o número, as quantidades, a quantidade de associações, a quantidade de participantes que cada uma tem, o valor que é cobrado, enfim, para que a gente possa ter dados, né, para que a gente possa gerar aquela inteligência que eu te falei, gerar uma boa regulamentação. Por isso que o cadastramento, ele é tão fundamental. Perfeito. Por isso que a lei, ela estabeleceu o cadastramento nesse prazo de 6 meses, para que a SUSEP tenha condição de efetivamente conhecer o mercado e produzir uma boa regulação. Por isso que vai se ter um prazo depois de 3 anos para adaptação. Sim. Entendeu? Então, assim, por isso que a SUSEP estipulou o prazo de 1 ano para o grupo de trabalho fazer os estudos e apresentar a proposta normativa. Por isso que durante esse processo vai ter o processo de consulta pública. Por isso que as pessoas envolvidas, os interessados, os dirigentes de associações, qualquer cidadão, ou o advogado, ou o contador, ou o atuário, ou as federações, sabe? Ou as confederações vão poder sugerir melhorias, vão poder sugerir e mostrar para a gente, talvez trazer para a gente uma realidade que eventualmente a gente não consiga conhecer nessa fase inicial do processo. Mas a gente espera chegar lá na frente com um conhecimento tal que seja possível produzir uma regulação que seja proporcional, que seja protetiva, mas que não inviabilize. Entendeu? Perfeito. Então, o nosso objetivo é esse. Você falou aí sobre a questão do cadastro, que para cadastrar as associações aí são 180 dias. Eu queria que você me explicasse um pouquinho, caso as associações que não se cadastrarem dentro desse perfil, quais serão as consequências dentro desse não cadastro perante a SUSEP? Tá. O texto legal ele é muito claro no sentido de que as entidades vão ter 180 dias, né, para se cadastrar ou para sair do mercado, né, ou para encerrar suas operações. Perfeito. Então, esse é o prazo legal, a SUSEP trabalha com esse prazo. Findo esse prazo, a gente espera que todas estejam cadastradas. Né? Então, desconhecer a lei não pode servir de desculpa. Né? Ainda mais no mundo que a gente vive, né, altamente... informativo, né? Exatamente, informativo, informatizado. O cadastro vai ser um procedimento extremamente simples, tá? Vai ser um sistema onde o dirigente responsável pela associação vai entrar com a sua conta GovBR, que eu acho que quase todo brasileiro tem, né, esse acesso, e quem não tem consegue fazer esse cadastro também em poucos minutos. É algo muito simples e vai preencher as informações, fazer o upload do Estatuto Social da entidade e dos demais documentos, que são documentos básicos para que a SUSEP tenha isso em arquivo, e vai fazer confirmar ali as declarações de que ele é o responsável mesmo, de que está tudo regularizado e tal, e a partir daí ele vai apertar um botão e o cadastro já vai estar feito, vai sair um comprovante. Com esse comprovante, aquela associação já se encontra cadastrada perante a SUSEP.
Ontem foi publicado o normativo, ele explica bem esse passo, um normativo que a gente assim trabalhou muito para ele ser muito simples, são 6, 7 artigos, assim, é muito objetivo, claro, muito simples, muito claro. Fez o cadastro, preencheu ali, está cadastrado, tá? Então, agora, quem não na eventualidade, que eu não imagino, né? A gente vem de conversas aí há mais de 1 ano e meio com as entidades, eu realmente não imagino, não espero que teremos dirigentes de associações que queiram continuar à margem da lei e agora com uma lei que diz claramente o que deve ser feito. Eu realmente eu acredito na boa-fé das pessoas, tá? Eu sou servidor público há 22 anos, eu tenho 15 anos de SUSEP, tá? E eu acredito na boa-fé das pessoas, eu estou acostumado a lidar com pessoas de caráter, de integridade, e eu realmente não acredito que no âmbito do associativismo a gente tenha dirigente que vá colocar os seus associados à margem da legalidade. Realmente eu não acredito. Mas se isso acontecer, a SUSEP vai adotar as providências cabíveis. A própria lei trouxe poderes para a SUSEP, poderes, inclusive, de polícia, no sentido de polícia administrativa, no sentido da SUSEP poder fechar as portas da entidade, e diversas outras medidas serão tomadas, tanto administrativas como judiciais. A gente, enfim, por cautela, está preparando uma estratégia de fiscalização. Obviamente, é uma estratégia nossa que vai ser divulgada ou aplicada no momento adequado, se for necessário, né? Mas eu acredito que a gente tem um mercado disciplinado, tem pessoas de boa fé. Se a regulamentação não, por acaso, não for aquela que o dirigente espera, depois ele vai poder encerrar a entidade com os benefícios da lei, vai ter essa janela de oportunidade, depois um novo período de reflexão de mais 6 meses, né? Então, enfim, se acontecer, a gente espera que não aconteça, mas se acontecer, a SUSEP, enquanto órgão do Poder Executivo, enquanto órgão que precisa cumprir a lei, vai tomar as medidas cabíveis. E agora, inclusive, que a gente conhece melhor o mercado, conhece melhor os meios pelos quais se torne mais efetiva a persecução estatal. Me permite? Claro. Há uma dúvida que também é recorrente em relação àqueles dirigentes que pretendem se desligar da associação. Se eles devem fazer isso num momento anterior ao cadastro ou se eles podem seguir como dirigentes enquanto não existe a norma de autorização, né, e se desligarem da associação no momento posterior. Essa dúvida é algo que eu recebo com frequência. Perfeito. Também. Tá. Tudo que a lei não proíbe está permitido, né? Então é um preceito aqui do nosso Estado Democrático de Direito. Então a lei não trouxe nenhuma disposição nesse sentido. O que não deve ser permitido pela regulamentação, porque isso já não é permitido no mercado, nos outros mercados supervisionados pela SUSEP, é o conflito de interesses ali concomitante, né? Então, uma pessoa, um cidadão que exerce uma atividade hoje, ele pode exercer uma outra atividade amanhã, né? Agora, o que não vai ser tolerado, porque isso aí é princípio estruturante do sistema financeiro nacional, a SUSEP, junto com o Banco Central, a CVM e a Previc, fazem parte de um comitê que chama Coremec, onde se discutem essas questões transversais, e isso é uma questão muito cara para o sistema financeiro. Então, assim, o conflito de interesses não vai poder acontecer. Agora, as pessoas, elas são livres para exercerem uma posição hoje e outra amanhã. Um dia você é patrão, outro dia você é empregado, outro dia você é jornalista, outro dia você pode ser um servidor público e segue a vida. Né? Então, não ser vejo bem dificuldade. Explícito aqui, a gente chama de conflito de interesse ocupar a posição de dirigente e administrador. Exatamente. Né? Aí, exatamente. Bem literal e claro. Exato. Assinar o mesmo contrato pelas duas partes, consigo mesmo, aí já não vai dar. Não tem como, né? Perfeito. Ainda nessa questão do prazo, tem um prazo, né, estabelecido pela lei e que apareceu a partir do momento, foi ontem, né, que começou a questão do cadastro. Esse prazo vai ser estendido, muita gente se fala, né, esse prazo vai ser estendido ou não? Começa 180 dias a partir do momento que a lei foi escrita. O prazo, ele começou no dia que a lei foi publicada, né? Que ela entrou em vigor naquele dia, começa a contar os 180 dias. Eu concordo que o ideal era que o sistema de cadastro estivesse pronto para aquele dia. Só que, infelizmente, não é possível. A gente não tem como alocar recursos para desenvolver sistemas, para ter gasto público,
com base naquilo que em direito chama lege ferenda, que seria a lei a ser criada. Sim. Né? Porque até que o presidente da República assine a lei, ela não é lei. Perfeito. Né? Entendeu? Então, só a partir daquele momento é que foi possível a gente começar o direcionamento dos nossos recursos para que, de fato, fosse construído o sistema. E o que se pensou nesse prazo de 6 meses? Né? Enquanto a SUSEP desenvolve o sistema, as associações poderiam já tomando as providências que lhe cabiam e que estão prescritas na própria lei, que é a alteração do Estatuto Social e a inclusão ali das 2 cláusulas que são exigidas, salvo engano, no artigo 88E inciso 1º do artigo 88E do Decreto-Lei 73, aí alterado pela Lei Complementar 213, que é disciplinar a governança, principalmente ali a governança de contratação da administradora e também disciplinar como que aquela associação ela vai constituir o grupo de proteção patrimonial. Sim. Então essas seriam providências que já poderiam ser tomadas. Então a norma foi publicada ontem, ela está em vigor, o sistema ele está em fase final de testes internos. Muito provavelmente na próxima semana, no máximo na semana seguinte à Páscoa, o sistema vai estar ativo e operante para receber todas as inscrições para cadastro, ou todos os cadastros. Perfeito. Então o prazo é a partir do momento da lei, sem algum tipo de alteração ou posterior sem alteração. Mas a gente também se programou para fazer esse sistema assim, com muita prioridade. Diversos outros projetos importantes para a SUSEP, importantes para os outros mercados, ficaram suspensos nesse período, mas a gente entende que agora todo esse segunda quinzena de abril, mais maio e mais junho e mais ali a primeira quinzena de julho vai ser suficiente para que todas as associações façam o cadastro. Né? O sistema vai ficar no ar 24 horas por dia, todos os dias, salvo alguma intercorrência técnica, mas o sistema vai estar funcionando, operante, e um acesso ao sistema bastará para que seja confirmado o cadastro. Perfeito. Uma grande preocupação dos gestores, né, de associação são a perca de autonomia. E com essa questão das gestoras, eles têm essa visão de que não terão autonomia sobre a própria associação. Isso vai acontecer, a gestora vê qual que é a capacidade da gestora, qual que é realmente o funcionamento, o que as gestoras vão fazer nesse papel e se eles vão perder a autonomia de fato. Eu acredito que as associações não perdem autonomia porque elas vão disciplinar como o grupo vai funcionar. Primeiro, a associação ela vai constituir o grupo, ela vai definir as regras de constituição do grupo, ela vai manter o grupo, né, e vai definir como a administradora vai fazer a gestão daquele grupo. A administradora, na verdade, ela vai atuar a mando da associação. A associação, os associados, aquelas pessoas que estão ali com seus bens protegidos e que vão responder pelo risco mutual ali uns pelos outros, é que vão efetivamente definir quais são as regras de funcionamento. Entendeu? Tudo aquilo que a regulamentação permitir ou não proibir, a associação é que vai definir. A administradora vai ter que atuar segundo o contrato. Por isso que tem um contrato de participação entre a associação e a administradora. A associação é que vai estipular como a administradora vai trabalhar. A administradora tem suas responsabilidades? Tem. Né? É a gestão dos recursos, o cálculo do rateio, fazer ali, trazer para dentro dessa operação um maior conhecimento técnico e prestar as informações para a SUSEP. Né? Mas a associação ela mantém o papel importantíssimo de manter a união entre os associados, de estipular as regras pelas quais que a administradora vai ter que observar e fiscalizar a aplicação dessas regras. A associação vai poder colocar no contrato as hipóteses de rescisão contratual e ela vai poder também contratar outra administradora se não estiver satisfeita. Perfeito, muito e denunciar junto à SUSEP a má administração, sem dúvida. Sim. Há uma preocupação nesse sentido em relação às atividades da administradora, especificamente no que toca à regulação. Né? Qual que é a dúvida da maioria dos presidentes? Há hipótese em que a administradora vai entender pela negativa do sinistro e a associação
entende pela procedência, Isso. ou vice-versa. E isso os preocupa na medida em que as ações judiciais, elas não serão movidas contra a administradora, elas serão movidas contra a associação. Então, acho que até é muito genuíno, mas essa preocupação da ausência de ingerência sobre a parte de regulação é algo que os deixa, né, Perfeito. muito, muito preocupados. Existem várias preocupações sobre, e uma delas é sobre esse assunto. O que fazer dentro desse perfil? Tá, eu acho que assim, a gente vai ter que trabalhar muito bem essa questão agora na regulamentação, porque a questão da regulação de sinistro, primeiro, ela vai precisar observar o conteúdo da lei. Sim. Segundo, vai precisar observar o conteúdo do CNSP, né? Terceiro, vai precisar observar a vontade daqueles associados, porque... Contrato. Exatamente, porque eles é que vão pagar a conta, certo? Sim. Então, assim, como eu estava falando, a administradora ela vai ter que observar as regras da associação, né? Então, Sim. aquilo que tiver estipulado e estabelecido, né? E o que prevalece, a lei deixa isso muito claro, o que prevalece é o interesse do grupo. O interesse do grupo prevalece sobre o interesse individual de um participante, Sim. prevalece também sobre o interesse da associação e muito mais ainda sobre o interesse da administradora. O grupo, assim, na sua totalidade considerado, é que vai ter esse poder de definir as regras e qual, no âmbito daquela união de pessoas, quais serão os eventos que tem ou não tem cobertura. Sim, exatamente. Perfeito. Observado, logicamente, o CNSP vai estabelecer parâmetros mínimos, né, para que não ocorra uma frustração, né, no mercado, mas a lei ela é toda protetiva do grupo, ela é toda protetiva de quem está oferecendo e ao mesmo tempo assumindo o risco da ocorrência dos eventos. Perfeito. Eu queria voltar um pouquinho sobre a questão do cadastro, só com uma dúvida aqui. Caso a pessoa, o gestor, né, cadastra lá, e existe alguma possibilidade desse cadastro não ser efetivado ou ter algum problema e voltar para a associação resolver o problema ou não? Todo cadastro que for feito já está garantido, e se tiver essa devolutiva, terá algum espaço, tempo, alguma coisa hábil para que ele consiga se ajustar? Não, primeiro ponto, né? Para efetivar o cadastro, precisa atender às exigências obrigatórias que estiverem ali no sistema. Tá? Aí, uma vez que atendeu, fez o cadastro. Ok. Salvo algum problema de intercorrência técnica, o cadastro vai estar efetivado. Agora, após o cadastro, é possível que a SUSEP faça uma verificação dos documentos e aí constate alguma incoerência, alguma inconsistência, algum erro, a possibilidade, por exemplo, do arquivo estar corrompido, do nome da associação ter algum acento a mais ou a menos, enfim, Sim. alguma inconsistência que isso aí acontece, e aí vai ser dada a oportunidade de fazer o reparo, de fazer, né, abre-se uma diligência e aí notifica-se, né, então por isso que o endereço precisa estar correto, o e-mail, o telefone, para que possa chegar a notificação, olha, corrija isso aqui, ou atualiza esse documento, ou, entendeu? Resolva isso aqui, e aí ele vai entrar de novo no sistema e vai fazer a correção, e aí depois dá baixa na diligência e o cadastro fica ativo novamente, entendeu? Perfeito. Tá? Vamos lá, eu vou fazer algumas perguntas que eu recebi aqui, então eu acho que é importante, eu sei que o tempo está escasso, mas queria fazer algumas perguntas pertinentes, né? E uma delas é, o que fez a SUSEP mudar de postura diante das associações, visto que por várias vezes criminalizava a prática das associações no mercado? Primeiro ponto, né? Eu acho que é bom a gente resgatar um histórico aqui. A SUSEP é um órgão de Estado, é um órgão do Poder Executivo, é a autarquia responsável pelo mercado de seguros. E no entendimento da autarquia e também de outros órgãos do Estado, como o Ministério Público Federal, a Polícia Federal, o Ministério da Fazenda, enfim, o Estado como um todo entendia que a operação de proteção veicular não poderia funcionar no Brasil porque não tinha previsão legal. Perfeito. Tá? Então, assim, quando a gente está falando de uma atividade que envolve a captação e a gestão da poupança popular, ou seja, quando você administra um dinheiro que não é seu, é um dinheiro que é de terceiro, né? Essa atividade ela precisa de um regramento especial. Sim. Essa atividade ela se insere naquilo que tecnicamente se chama de Sistema Financeiro Nacional.
Então, assim, o segmento de seguros, o segmento de previdência complementar, o segmento de capitalização, o mercado de capitais, que é fiscalizado pela CVM, os outros que são fiscalizados pela SUSEP, e todas as atividades são fiscalizadas pelo Banco Central, e também a previdência, os fundos de pensão fiscalizados pela Previc, são todas atividades que estão ali no bojo do sistema financeiro, porque elas têm essa característica. Claro. Gestão, captação, gestão da poupança popular. Essa atividade, né, do rateio, ela tem essa característica. Então, sempre se entendeu que essa atividade ela precisava ser regulamentada, prevista em lei e regulamentada. Era por isso que a SUSEP ela atuava no sentido de coibir o funcionamento dessas entidades. E por que a SUSEP atuava? Porque a SUSEP recebia, muitas vezes, reclamações de pessoas que fizeram um contrato, se associaram ou fizeram uma contratação junto de uma associação de proteção veicular e não teve o seu direito observado, não teve o seu direito preservado, não teve o seu direito garantido. Perfeito. Era por conta disso. Só que muitas vezes não era o consumidor que procurava a SUSEP, era o próprio Poder Judiciário. A demanda chegava, a reclamação chegava no juiz, o juiz oficiava a SUSEP. Olha, veja isso aqui, você que é o mercado de seguros. Isso aqui não está autorizado, está atuando à margem da lei. Mas vinha o ofício do juiz, vinha o ofício do Ministério Público, vinha o ofício do PROCON. Olha, tem aqui uma relação de associação associativista que, na nossa visão, não se enquadra muito bem no direito do consumidor, mas é uma operação de seguros, ou parece uma operação de seguros. Então, assim, a SUSEP começou a avaliar, e a SUSEP não saía abrindo ação civil pública nem processo sancionador conforme a denúncia chegasse, não. A SUSEP fazia uma avaliação do caso, procurava ter informações, eu sou fiscal de campo, já fiz fiscalizações, procurava ir na entidade, procurava entender como que era, procurava fazer todo um procedimento, exatamente, um procedimento probatório para entender se aquela atividade era irregular ou não. Então, assim, havia esse entendimento, tá? Perfeito. Só que, o que aconteceu? Nós observamos que esse fenômeno começou a crescer muito e que vamos dizer assim, essa reação estatal ela não estava sendo adequada o suficiente para lidar com essa questão. E aí nós decidimos estudar um pouco melhor esse fenômeno. E aí nós verificamos que esse fenômeno do mutualismo, das mútuas ou da cobertura securitária que não é feita por empresas de seguro, ela existia em outros países do mundo, ela tinha alguns regramentos. Então isso nos despertou para a possibilidade de fato, promover um projeto que fosse capaz de fazer essa regularização. Durante essas discussões, ou durante esse amadurecimento, a SUSEP chegou a fazer grupos de trabalho em 2015, 2016. Enfim, os próprios órgãos de controle nos ajudaram a avaliar a questão. Eu falo aqui da Controladoria Geral da União, do Tribunal de Contas da União. Então, assim, teve todo um desenvolvimento institucional, melhor compreensão institucional, que casou também com a vontade política de se resolver essa questão. Perfeito. Então, num determinado momento ali no segundo semestre do ano de 2023, nós fomos procurados por operadores desse mercado, por alguns agentes políticos, por algumas pessoas que trouxeram problema no sentido de vamos resolver, porque o que se tinha antes também era uma certa resistência a se ter uma atividade regulamentada, uma atividade regularizada. Sim. Entendeu? Então, assim, a partir do momento em que houve uma compreensão técnica melhor, uma compreensão estratégica também, no sentido de que o mercado estava muito grande e que precisava, de fato, de um acompanhamento estatal. A gente está falando de milhões de pessoas hoje. Sim. Né? Então, esse entendimento, aliada à intenção, à vontade política de vamos resolver essa questão, tudo isso motivou com que a SUSEP participasse, de certa forma, do processo legislativo. O relator Vinícius de Carvalho abriu a possibilidade da SUSEP fazer sugestões ao projeto, da SUSEP explicar por que o texto que se tinha, que havia sido desenvolvido no ano de 2018, poderia ser melhor, e Sim. Aí nós levamos algumas sugestões, o Ministério levou, nós junto com o Ministério da Fazenda, e aí os representantes das associações também vieram trazer o seu ponto de vista, explicar para a gente, fizemos
diversas reuniões, dezenas de reuniões para entender o rateio, para entender a contratação, para entender a figura do consultor, para entender como que é a regulação do evento, para entender como é o pagamento, sabe? Sim. E aí nós procuramos conversar, entender com a doutora Fabiana aqui, a gente conversou por diversas vezes e levamos essa questão para a SUSEP, discutimos com os nossos técnicos o que seria razoável propor e aí fizemos essas proposições e a coisa avançou num sentido de que o segmento cooperativista também estava interessado em ampliar a participação no mercado segurador, entrou no projeto, depois as próprias seguradoras também se interessaram a resolver também essa questão de uma vez por todas, embarcaram no projeto com sugestões positivas, enfim, próprios corretores, a FENACOR também participou com sugestões importantes. Então, assim, esse projeto, o projeto de lei 519, ele virou um avião em que todo mundo queria entrar, todo mundo queria passear. Por quê? Porque o destino era um lugar melhor do que onde a gente estava. Ele é um destino melhor para as associações. Ele é um destino melhor para as associações, ele é um destino melhor para a SUSEP, ele é um destino melhor para as próprias seguradoras, para os corretores, para os consultores, mas acima de tudo ele é um destino melhor para a sociedade brasileira, para esses milhões de pessoas que confiam os seus bens e muitas vezes são instrumentos de trabalho, é o automóvel, ou é a motocicleta, ou é o caminhão que traz a comida para dentro de casa e que alimenta os seus filhos. Perfeito. Entendeu? Então isso, para a gente, trabalhar nesse projeto, para a gente, pelo menos para mim pessoalmente, que fiquei bastante engajado nisso, foi muito importante, porque eu pude conhecer um outro lado, uma outra forma de fazer proteção ou a gestão do risco, diferente daquela com que eu estava acostumado. Então, assim, calhou também de eu estar numa posição, naquele momento que ainda estou de diretoria da SUSEP, onde eu pude trazer talvez a experiência, a sensibilidade e a vontade de fazer algo diferente e de dar uma solução importante para essa questão. Então, o nosso superintendente apoiou a ideia, incentivou bastante e os nossos técnicos também compreenderam e o resultado é esse. Agora, a gente entra numa nova fase. Né, a fase de regulamentação, a fase de conhecimento, a fase de desenvolvimento. Perfeito. Eu tive várias perguntas, mas é muito importante aqui. Quero agradecer a todo mundo que mandou pergunta aqui, que não dá para fazer todas, mas eu peguei uma pergunta muito importante, que é: a constituição de provisões técnicas e reservas pode aumentar o custo operacionais das associações. A SUSEP prevê medidas para mitigar esse impacto e evitar um aumento da mensalidade para os associados, a ponto de não inviabilizar a proteção, já que o nosso público é C e D? Então, a provisão técnica ela é muito importante no mercado segurador porque você paga o prêmio antes. Você paga o prêmio antecipadamente. Sim. Aliás, prêmio chama prêmio porque vem do latim, é primeiro, né? Então, sim, o seguro clássico, né, na teoria clássica e no funcionamento lá dos primórdios do contrato de seguro, você tem o pagamento do prêmio antes do contrato iniciar a vigência do risco. Tá? Então, quando você tinha o seguro das embarcações lá, primeiro o dono da embarcação pagava o prêmio do seguro ali na Inglaterra e aí ele poderia sair. Se acontecesse o sinistro, ele estava coberto. Então, o provisionamento ele é muito importante quando você tem o pagamento do prêmio antes. Aqui a gente está num mercado em que o rateio da despesa pode ser feito a posteriori. Posterior, exatamente. Entendeu? Com então, o evento assim, com o evento já ocorrido. Então, assim, o consumidor estando consciente disso, é possível fazer um regime, vamos dizer assim, prudencial, diferenciado que não onere tanto o sistema. Tá? Mas vai ter provisão? Vai ter provisão. Se o evento ocorreu, então você precisa ter uma provisão para aquele evento que ocorreu. Entendeu? Agora, que você já rateou. Se você já arrecadou dinheiro, você tem que provisionar até você pagar o fornecedor, até você pagar a indenização. Claro. Entendeu? Você tem que dar um tratamento contábil para aquele recurso que você angariou. Uhum. Entendeu? Mas a gente tem que entender bem o funcionamento. Sim. Para exigir a provisão adequada e no montante adequado. Sim, então, para que não afete também o consumidor final. Né? Exatamente. Então, assim, por isso que a gente está numa série de reuniões e um trabalho incessante de conhecimento e entendimento da operação, para que a gente entenda e defina qual que é a provisão que precisa ser constituída e por quê,
e em qual montante, em qual momento, quando ela constitui, quando você dá baixa, e assim. Perfeito. Vamos lá. Eu acho que nesse ponto também tem uma questão relevante, que quando a SUSEP abraçou esse projeto, ela também entendeu que a proteção, ela penetra no interior, onde o seguro não chega, ela atende a classe C e D, onde o seguro não chega, né? Acabou se criando um vácuo de mercado. E eu acredito que deve-se criar algo que respeite as regras presidenciais, mas que não extirpe esse grande valor da proteção, que é ser um canal de distribuição muito forte, onde o seguro não chegou, né? Sim. Porque a proteção só cresceu, Perfeito. porque o seguro deu esse espaço. Deu uma brecha. E eu entendo, né, das nossas conversas, que esse também é um valor para a SUSEP. É claro, respeitar as regras prudenciais, mas entendo que não existe nenhuma pretensão de tornar a proteção inviável para as classes C e D, porque esse é um dos grandes valores da proteção, reconhecido pela SUSEP, inclusive para embarcar aí nesse avião, né? Perfeito. Exatamente. A gente estima que exista um gap de proteção em torno de 420 bilhões de reais no país. É esse o tamanho, ou seja, o mercado seguros e proteção patrimonial, ele pode triplicar do tamanho que ele tem hoje. Sim. Tá? Então, assim, esse o tamanho que o Brasil tem para esse mercado. O Brasil de hoje, o Brasil se desenvolvendo mais e crescendo mais, a potencialidade aumenta ainda mais. Tá? Então, é essencial que a gente atinja com os nossos produtos a proteção daquele mais pobre, daquele mais humilde, daquele... Perfeito. Você entendeu? E que é o que precisa mais, porque se o evento acontecer, ele não tem condição de tirar de outro lugar para repor. Esse é o principal motivo. Muita gente pergunta sobre isso. Exatamente. Então, assim, a SUSEP vem no movimento de acesso ao seguro, de inclusão securitária, né? E tudo isso contribui, esse movimento da proteção patrimonial contribui para facilitar esse acesso, né? Para aumentar aquilo que alguns técnicos chamam de penetração do seguro, mas que, na verdade, é um movimento que a gente observou, a bancarização da população, que a gente observou agora com o advento do Pix, né, uma novidade tecnológica que propiciou com que quase todo brasileiro tivesse uma conta bancária e pudesse receber e mandar dinheiro automaticamente. Perfeito. O seguro precisa ir por esse mesmo caminho, ele precisa se popularizar, ele precisa proteger os bens e as pessoas. Então, por isso que a nossa regulamentação, ela precisa ter a informação adequada e ela vai vir por meio do cadastro para que a gente tenha condições de mensurar, né, a força desse mercado ou como esse mercado funciona e promover a regulamentação adequada. Daí Perfeito. Eu entendo a importância das pequenas associações terem consciência de que se elas não se cadastram, elas também não são vistas como parte desse mercado. Porque o cadastro é uma forma de levantar dados. Né? Então, se essa fantasia que se criou aí desse temor do cadastro pode fazer com que o mercado seja visto de uma forma diferente do que ele é na realidade. Perfeito. Né? Perfeito. Vamos lá, vamos para mais algumas perguntas, que eu sei que já está quase acabando o tempo aqui. Como a SUSEP pretende dialogar com as federações para encontrar a solução entre a associação, o meio termo aí entre associação, gestoras e toda a parte de seguros? A SUSEP vem dialogando já há bastante tempo, desde a época de discussão do projeto de lei. A SUSEP, junto com as federações e com todas as outras entidades, ali num diálogo que foi, vamos dizer assim, organizado, gerenciado pelo deputado Vinícius Carvalho e também com muito apoio do deputado Reginaldo Lopes. A gente teve um processo legislativo que foi bastante dialógico e esse diálogo permanece, esse diálogo continua. A SUSEP está de portas abertas para fazer reuniões, para ouvir, né? No momento, esse momento ele é um momento bastante importante, porque de fato a gente precisa conhecer, né? Inclusive teve uma mudança até de conceito de alguns, né? Que falavam que tinha que estar conversando e esse diálogo começou a ser aberto e realmente ele foi aberto para estar dialogando junto com a SUSEP. Né? Exatamente. Então a gente tem ouvido especialistas, tem ouvido os administradores, né? Os administradores atuais, dirigentes, né? Os dirigentes, os presidentes das associações.
né? E tenho ouvido as pessoas que estão participando disso e que conhecem de fato, né? Então, a gente tem ouvido. Agora, a SUSEP vai produzir uma minuta, uma proposta normativa e vai colocar isso em consulta pública. E aí, esse é o grande momento. Esse é o grande momento de receber sugestões. A SUSEP, inclusive, no ano passado, lançou um sistema novo, é tudo também automático para fazer ali a sua sugestão. E todas as sugestões, elas precisam ser avaliadas. O sistema, ele dá a transparência necessária para você saber se a sua sugestão ela foi acatada ou não acatada, ou parcialmente acatada, e por quê. Sim. Quase levei o microfone. Não tem problema, não. E por quê? Então, assim, vai ser muito interessante a participação. E a gente espera realmente. Sim. A gente espera realmente, porque fazendo uma espécie de crítica aqui, dentro do mercado segurador, são poucas as entidades, as instituições que sugerem alterações normativas ou melhorias nas propostas da SUSEP. Sim. Eu estou confiando que a gente vai receber muitas sugestões e muito boas sugestões nessa fase aqui, nesse processo aqui da proteção patrimonial mutualista. Perfeito, isso é uma notícia muito boa, né? Porque muita gente tinha essa prerrogativa, muita gente tinha essa preocupação que não poderia estar participando desse processo, e nada mais justo que participar quem realmente vive o processo, né? Exato. Perfeito. Vamos lá, vamos fazer mais 2 perguntas aqui, que eu sei que o tempo já está limitado. Apesar da lei ser clara quanto às obrigações das administradoras na gestão e regulação, permitiu que as associações se desempenhem serviços acessórios. Quais são esses serviços acessórios? Então, isso faz parte do que a gente precisa aprofundar, né, nessa fase de diálogo e de conversa, né? Porque hoje a associação ela faz toda a gestão da operação, né? E a gente precisa entender, dentre essas atividades, aquilo que é próprio da associação, aquilo que é melhor que a associação faça em benefício do grupo. Então, perfeito. A SUSEP precisa ter esse esclarecimento para que essa atividade esteja garantida nesse rol de atividades acessórias. Então, aquilo que a associação faz, que ela precisa continuar fazendo porque aquilo beneficia o grupo. Entendeu? Então, dentro daquilo que não é privativo da administradora, né, que é a gestão técnica, a gestão financeira, que é aquilo que quando dá problema sério, sim, né, fora dessa esfera, né, que vamos dizer assim, contábil, nem vou falar administrativa, mas assim, contábil, técnico, atuarial e financeira, né, essas questões que envolvem os recursos, né, dos participantes do grupo. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade, e nada melhor do que as próprias associações nos digam quais são aquelas atividades que é melhor que eles façam, entendeu? Que mantém o relacionamento com o participante, que mantém a coesão e que preserva os interesses deles. Então, essa é uma pergunta que a gente espera ter a resposta durante esse processo. Perfeito. Tem mais alguma pergunta, doutor? Não, aí? Só complementando isso aí. Eu acho que uma das funções da associação, né, princípio, é reunir esse grupo. Então, eu entendo que a associação manter esse canal de comunicação muito ativo e próximo dos associados garante com que o sistema de proteção mantenha uma conduta que é muito da identidade própria das associações. Perfeito. Porque uma das coisas que o mercado se vangloria é de ter uma proximidade muito grande com o seu associado, né? Uhum. Você, é uma brincadeira muito comum dos presidentes, mas assim, se você quiser ligar e falar com a diretoria, você vai conseguir. Consegue falar, né? Exatamente. Não existe aquela distância que foi criada no mercado segurador, né? Até pela capacidade de penetração e pelo tamanho, etc. Então, é claro que isso vai ser estudado e aprofundado, mas acho que uma das questões importantes nesse serviço chamados acessórios é a possibilidade de manter esse canal de atendimento e de relacionamento para a proteção do próprio grupo. Perfeito. Né? O tempo já acabou, mas ficou uma coisinha para trás. Claro, vamos lá. Que também é uma questão recorrente. Há um folclore aí sobre esse momento em que a norma vai estar pronta e quando poderão se habilitar as administradoras. A gente sabe que a norma ainda não existe, é um processo em construção. Sim. Uhum. Mas há muita conversa nesse sentido. É 1 ano, é 6 meses, é amanhã, é daqui 3 meses, é logo depois do cadastro.
Então, se você pudesse dar uma palavrinha nesse sentido, até para trazer um pouco mais de alento. Isso, né? um pouco de Seria paz, né? interessante. Tá, a SUSEP já tem um texto base, está desenvolvendo um texto base, ele ainda não está maduro para consulta pública, a gente ainda precisa conversar mais interna e externamente, tá? Mas eu acredito que em alguns meses vai ter um edital para consulta pública, tá? Para que a gente receba as sugestões e o foco principal, obviamente, é permitir, né, será a norma de autorização da administradora. No entanto, a gente está pensando numa estratégia de esse normativo ele ser um normativo amplo, ele não tratar só da autorização da administradora, porque vai ser importante também para constituir essa empresa e para o mercado funcionar uma compreensão, pelo menos macro, de quais serão as regras prudenciais, e aqui eu estou falando da provisão, se vai ter, se não vai ter, do fundo, se vai ter, se não vai ter, Sim. do capital, se vai ter, se não vai ter, e do quanto, mais ou menos, isso vai pesar, e também de algumas regras relativas à própria contratação da administradora pela associação, né? Então, alguma disciplina, né, macro também relativa ao contrato de prestação de serviço, né? Então, a gente está nessa linha de promover algo talvez um pouco mais amplo, e aí terá também um prazo razoável para que se responda. A gente, talvez aí 30 dias para que se receba, todo mundo possa estudar, debater Sim. e fazer as sugestões. E ter um entendimento, né? Exatamente, fazer as sugestões de melhoria para a SUSEP. Então, assim, eu não consigo precisar uma data hoje, né, para quando essa primeira minuta vai estar em consulta pública, mas, enfim, a gente espera aí que meados do ano, junho, julho, a gente possa ter alguma novidade e aí a gente entra numa fase aí de discussão mais concreta regulatória, né? Se eu entendi bem, primeiro a questão prudencial tem que estar mais madura até para saber o que se vai exigir ou não da administradora, para depois, num segundo momento, avançar para essa questão da autorização das administradoras. Exato, exatamente. Perfeito. Doutor, quero agradecer a presença enorme que teve aqui, pelo tempo, porque a gente já está aqui no tempo limite. Gostaria que você desse um recado agora, olhasse para a câmera aí, desse um recado para todo mundo que está nesse nicho, que entende que é necessário, que não é, para estar fazendo esse novo processo junto com a SUSEP. O que a SUSEP tem para falar para o pessoal das associações? A SUSEP é um órgão que está disposto a fazer o melhor trabalho possível nesse segmento, nesse ingresso agora para uma esfera regulamentada, né? A SUSEP espera desenvolver um trabalho que seja bem compreendido, né? A SUSEP atua e vai atuar mesmo porque a lei agora está determinando isso, embora a SUSEP já faça, mas vai atuar com muita proporcionalidade. Perfeito. A SUSEP vai atuar com muita parcimônia. A SUSEP procura seguir aquilo que a lei prescreve da melhor maneira possível. A SUSEP procura adotar instrumentos e medidas que sejam adequadas ao caso concreto, que sejam proporcionais, que sejam aderentes. Então, assim, a SUSEP ela é uma instituição que tem uma missão institucional, tá? Tem uma missão prevista em lei, a missão de zelar por esses mercados, a missão de zelar pelos participantes dos grupos de proteção patrimonial. Esse é o nosso objetivo, né? Então, enquanto a gente tiver associações, né, dirigentes de associações e administradoras que pensam no melhor para os grupos, vai estar aderente a todos os princípios que a SUSEP vai estabelecer junto com o órgão regulador oficial, que é o CNSP. Essa é a grande mensagem. E eu acho que é importante falar também que para que a gente faça um bom trabalho, um trabalho correto, um trabalho que esses milhões de pessoas merecem, que a sociedade brasileira merece, que esse mercado merece, a gente vai precisar de ter informação, a gente vai precisar de ter informação, vai precisar de ter os dados, vai precisar de que todas as entidades façam o cadastro para que a gente possa conhecer, mensurar, criar inteligência, entender qual que é a dispersão geográfica, fazer
avaliações, simulações, entendeu? Para que a gente não faça uma regulação nem pesada demais, que inviabilize o mercado, e nem leve demais, que não adiante, que não proteja o consumidor, não proteja o participante. Então, eu realmente, a SUSEP agora, nós ficamos nesses primeiros 3 meses após a publicação da norma, muito voltados para definição da estratégia, para desenvolvimento do sistema de cadastro, para definição dos primeiros passos da regulamentação, na discussão com os principais atores do mercado que nos procuraram, e fizemos uma reunião em São Paulo com representantes de dezenas de entidades só do segmento associativista, tá? Então, assim, agora, encerrada essa primeira fase desse período de 6 meses, que eu estou denominando o período de reflexão, agora a gente entra na segunda fase, que é a fase do cadastro, a fase da execução, e aí daqui a 3 meses, Guzmão, a gente já vai ter um outro cenário, uma outra visão, e aí começarão a chegar as minutas para consulta pública, sim, começarão a chegar outras novidades, entendeu? E a gente vai seguir no desenvolvimento desse mercado, e durante o período de adaptação, que será de 3 anos, as coisas vão se acomodar e o mercado vai fazer uma transição tranquila e segura para o funcionamento, o regramento definitivo. Perfeito. Considerações finais, doutora? Você tem alguma consideração final? Agradecer ao doutor Carlos por disponibilizar o tempo, a agenda dele é muito corrida, né? E não só esse tempo aqui agora, mas todo o tempo que ele dedicou para esse segmento. Perfeito, quero agradecer também, doutor Carlos, pela presença, doutora Fabiana, por estar aqui também auxiliando e ajudando aqui nas perguntas, que eu acho que é tão importante para o nosso segmento. Beleza? Muito obrigado, doutor Carlos, muito obrigado, doutora Fabiana, e nós ficamos por aqui. E Proteção, o seu canal de proteção veicular. Tamo junto.